Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ludmilla, em janeiro de 2020, eu e meu esposo Adalberto viemos aqui para o Canadá para fazer intercâmbio e eu decidi criar esses vídeos para compartilhar a nossa experiência aqui com vocês. E já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque eu quero que ele fique curto, mas não estou conseguindo, porque tem muitos detalhes importantes que eu gostaria de passar aqui, que eu acho. Tudo que eu falo aqui são informações que eu gostaria de ter sabido antes de vir. Então, se você está realmente interessado em vir, principalmente para o Canadá, eu acredito que essas informações elas acabam sendo um pouco geral, te guia para você saber o que procurar quando você está indo fazer intercâmbio. Mas cada país pode ter os seus detalhes importantes. Então, assim, principalmente se você estiver querendo vir para o Canadá, eu acredito que essas informações que eu estou passando aqui são importantes. Você só precisa adaptar para o lugar onde você quer ir, né? Para a cidade onde você quer ir, e faculdade e tudo mais. Então, eu vou tentar ser rápida, né, e direta e fazer um vídeo curto, mas pode ser que passe aí dos 12 minutos e tudo mais. E ainda vou já conseguir separar em duas informações, em dois vídeos importantes, o que eu vou fazer. Então, eu estava tentando só gravar vídeos lá fora, porque está lindo lá fora ultimamente, mas está muito calor. E não dá pra ficar lá fora, gente. Não dá. É muito quente, é muito abafado aqui. Então, voltei a gravar vídeos aqui em casa. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre como que a gente conseguiu juntar dinheiro pra pagar a Fencha. Então, assim, eu vou resumir muito, mas se você chegou aqui agora, assista uns vídeos anteriores sobre como eu falo como é estudar aqui no Canadá, né? Outros vídeos sobre como estudar aqui no Canadá. E eu falo sobre a questão dos termos, né? Que o semestre aqui é chamado de termo, que tem 4 meses, e você pode fazer direto sem parar. E eu não teria condições de fazer isso porque paga-se à vista uns 2, 3 meses antes. Então, no Brasil, em outubro, eu paguei o termo de inverno desse ano e eu precisaria pegar as férias de verão, porque eu posso trabalhar full time também, para juntar dinheiro para pagar o próximo termo. Senão eu teria que ter pago em fevereiro o termo de verão, em junho o termo de outono e em outubro o termo do próximo inverno. E sem condições, não teria grana para pagar à vista, né? Acho que eu comentei isso agora. E é um valor, né, bem salgado para quem é internacional, pelo menos para a minha realidade, é um valor muito alto. Então, não tinha dinheiro para isso. Obrigatoriamente teria que chegar aqui, arranjar um emprego rápido, eu e meu esposo, pra gente começar a juntar toda a grana possível para pagar os próximos termos. E aí já sabia que não ia fazer o de verão para trabalhar full time para poder fazer o próximo semestre. E algumas coisas deram certo do planejamento, outras deram errado, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para te precaver de algumas coisas que podem dar errado. E qual é a principal questão? Eu já sabia os valores aproximados, então no Brasil eu paguei $7.900 o primeiro termo e sabia que pagaria aproximadamente essa mesma quantia para o segundo termo. O início do ano letivo aqui começa em setembro. Então, todo setembro existe um reajuste de preço. Eu já ouvi que é de 3%, já ouvi que é de 7%. Não sei dizer exatamente. Eu tentei fazer aqui as minhas contas. Ao meu ver, deu um pouco menos de 7% de reajuste. Mas também tem a questão da quantidade de matérias que você faz. Eu não sei quantas matérias eu vou fazer semestre que vem, se é mais ou menos do que eu fiz no primeiro. Então, assim, não tenho esses valores detalhados. Mas tenho eles aproximadamente aqui. O que acontece? O nosso plano era pisar no Canadá e ter o mês de janeiro para procurar emprego. E a gente tinha que começar a trabalhar no máximo em fevereiro. O dinheiro do Dago pagaria as nossas contas, porque o Dago desde o início ele pode trabalhar full time. O meu dinheiro iria direto para poupança. Eles fizeram os planos, não deu muito certo, porque, como eu disse também já em alguns vídeos anteriores sobre procurar emprego aqui no Canadá, eu demorei 4 meses para conseguir um emprego. Então, isso atrapalhou muito os nossos planos. Em compensação, o Dago, com 15 dias, começou a trabalhar e isso nos adiantou. E também tem a questão de que o salário mínimo aqui é de $14. Mas depois das taxas, você recebe líquido $12. Digo empregos simples, né? Garçonete, supermercado, enfim, esses empregos simples, né? Então,
Eu trabalhando, se fosse receber 12 dólares a hora, eu trabalhando 20 horas semanais, no mês eu receberia 960 e o Dago receberia 1.920. O que acontece? Eu não arranjei emprego. Porém, o Dago conseguiu e pelas minhas contas, ele estava recebendo 15 dólares líquido, o que daria 17 dólares a hora. Eu fiz as contas aqui com 14, porque eu sempre gosto de fazer as contas para baixo, né? Enfim, para não ter muitas surpresas. O que acontece? Eu paguei semana passada 8.951 com 23. Pois bem, é muito. Para mim, para minha realidade, é muito dinheiro, gente. Dividido isso por 6 meses, que é o período que a gente teria para trabalhar e conseguir essa grana, daria 1.490 dólares por mês para guardar para conseguir pagar a ficha. O que acontece? É uma grana, né? 1.400 seria mais do que eu ganharia. Então, como o Dago também arranjou emprego ganhando mais do que a gente planejou, na minha cabeça daria, né, compensaria, a gente conseguiria. Porém, foi passando os meses, eu fui procurando emprego, não conseguia e fui ficando preocupada. No mês de março, o Dago conseguiu arranjar um bico e ele trabalhou todos os finais de semana. O Dago não, ele ficou quase 40 dias trabalhando direto, sem folga, porque ele trabalhava durante a semana no serviço dele e no final de semana ele fazia esse bico. E compensou o tempo que eu fiquei parada, até um pouquinho mais, pelas nossas contas aqui, porque ele recebe mais. Então, foi o que salvou um pouco a gente, né, nessa questão de eu não ter conseguido um emprego. E tudo que a gente recebia ia direto para poupança. Assim, ó, caiu na conta, poupança. Caiu na conta, poupança. Nós temos um custo aqui fixo aqui com a casa, aluguel e contas a pagar, de aproximadamente 950 dólares, uns 400 dólares de supermercado e 56 dólares de plano de celular, que é 28 cada um, que é o plano mais simples, mais básico de todos. Do mercado eu quero falar mais pra frente, eu vou até falar num outro vídeo para não ficar mais extenso do que esse vídeo vai ficar. O que acontece? Com o Dago ganhando 14 dólares a hora e trabalhando full time, e teve dias que ele até trabalhou, semanas que ele até trabalhou mais do que 40 horas semanais, acho que teve semanas que ele trabalhou tipo 42. Gente, toda hora faz diferença. Isso no final do mês, pagando todas as nossas contas, sobrava 834 dólares, que ia direto para poupança. Nós não gastamos nada fora do planejado. No começo do ano, o Dago estava com o carro da empresa, que no inverno foi excelente, mas a gente estava gastando mais ou menos uns 200 dólares por mês de gasolina. É um truck que bebe demais. E chegou uma hora que eu sentei com o Dago e falei assim, você vai ter que devolver esse carro. No inverno foi muito bom, porque evitou que o Dago ficasse se expondo ao frio, ficar em ponto de ônibus. Mas depois que parou de nevar, falei, vamos andar de ônibus. É muito mais barato e a gente não vai ter esse gasto de 200 dólares. Então o Dago devolveu o carro e aí a gente, né, o dinheiro que ia para gasolina, a gente começou a colocar na poupança. Nisso veio, né, nossa querida pandemia, que, né, não estava nos nossos planos, não estava nos planos de ninguém, né, e foi uma situação terrível, né, aqui nós tivemos também muitos casos, tivemos mortes, né, aqui pelo que eu entendi London é tipo uma região também, então vieram pessoas de outras regiões, então tem números altos aqui, agora graças a Deus já diminuiu bastante, mas, né, temos esse problema aí para enfrentar. E o Dago parou de trabalhar em final de março. Então, abril e maio, praticamente o Dago não trabalhou. Acho que ele, abril não, e maio acho que ele voltou a trabalhar no final do mês. Porém, por conta da pandemia, foi que eu arranjei o emprego, né? Eu trabalho hoje num supermercado, aumentou muito o número de pedidos online e eu trabalho nesse setor de fazer as compras online.
Então houve uma certa transição entre o que o Dago ganhava e depois o que eu passei a ganhar. Apesar de não ser a mesma coisa, eu ganhei um pouquinho menos. E no começo eu ainda estava trabalhando quase 40 horas semanais. Teve umas semanas que eu trabalhei quase nada, e aí agora meio que tá voltando para umas 30 e poucas horas semanais. Mas quando você para de trabalhar, você não sente isso no mês que você parou de trabalhar. Você vai sentir no mês depois, né? 2 meses depois. E a gente sentiu bastante o fato do Dago não ter trabalhado, porém, quando a gente sentiu o baque de ter diminuído o que tinha ganhado, o Dago voltou a trabalhar e eu estou trabalhando. Então, final de maio, junho e julho, nós dois estamos trabalhando. E aí compensou um pouquinho do tempo que ele parou, né? Do tempo que ele ficou parado. Outra coisa também, gente, eu acredito muito em Deus. Eu enchi o saco em oração. O ouvido de Deus deve estar desse tamanho de tanto que eu orava. E pedindo uma luz, um milagre, porque pelas nossas contas simplesmente não daria certo. E assim, não daria, não conseguiríamos, porque é muito dinheiro para conseguir em pouco tempo. Acontece que logo em seguida, antes da pandemia, o Dago já estava conversando com um estúdio de tatuagem. O Dago é tatuador, né, no Brasil, ele trabalhava como tatuador. E a gente chegou a ir lá e tudo mais, mas pegar firme mesmo, assim que voltou a pandemia, o Dave ligou pra gente e falou assim, ó, vamos voltar a trabalhar, porque o pessoal aqui já tá remarcando as tatuagens. E o Dago está indo todo sábado trabalhar no estúdio de tatuagem, fica numa cidade aqui próxima. E além da alegria, né, dele estar conseguindo se encaixar aí na área dele, né? Se Deus quiser, mais pra frente ele vai conseguir trabalhar só com isso, mas por enquanto a gente não consegue, né? Largar a mão de um emprego para ir pro outro, né? Mas compensou. Todo o dinheiro que entra e vai direto, como eu disse, vai direto para poupança. A gente só paga um amigo nosso que nos leva, né? Esse nosso amigo, ele estava trabalhando como Uber em Instacart, que é um aplicativo aqui para fazer compras também. E esse amigo tá levando a gente todo final de semana, todo sábado. É o único custo que a gente tem. A gente paga ele, o resto vai para poupança. E é um dinheirinho que fez muita diferença e compensou pra gente conseguir pagar na semana passada esses 8.951 dólares com 23 centavos. Então, assim, não conseguimos todos os meses guardar 1.490, porém, teve meses que a gente guardou mais do que isso e foi compensando e, assim, foi muito justinho. Eu lembro que quando o Dago recebeu, eu tinha que pagar numa segunda-feira, não, eu queria pagar na segunda, eu podia pagar até quarta. O Dago recebeu no sábado. E aí eu tive que ir no banco, né, para depositar o cheque pessoalmente, pro dinheiro cair na conta, na hora mesmo. E assim, ó, eu depositei o dinheiro, juntei com o dinheiro da poupança e paguei a Fensho e eu acho que sobrou tipo 60 dólares. E fui no mercado fazer compras, compras gostosas. Vou explicar isso no próximo vídeo sobre a questão do supermercado, porque ter conseguido economizar no supermercado também foi decisivo pra gente conseguir juntar esse dinheiro. Então, assim, não sei qual é a sua realidade, porém, se você for como eu, mais um latino trabalhador, você, né, e que veio com dinheiro contadinho do Brasil, essa é a realidade. E é a realidade que eu vejo aqui com muitos amigos meus ao nosso redor, de que trabalha e põe toda a grana na poupança. E eu vou gravar agora o próximo vídeo sobre essa questão de que não gastamos nada fora do orçamento e é uma vida bem ajustada, assim, a gente se diverte só com coisas onde a gente consegue ir de forma gratuita, aproveita muitos parques, o skate park, enfim. E é isso. Já estamos aí com quase 15 minutos de vídeo. Esse vídeo ficou bem extenso e eu ainda quis falar bem rápido, mas era só para vocês terem a noção de como é pesado. A gente sonha muito, a gente vem pra cá achando que vai ter uma vida fácil. Eu espero que no futuro seja mais fácil, mas pelo menos enquanto eu estiver trabalhando,
eu tenho consciência de que vai ser esse perrengue. É trabalhar, receber e o dinheiro ir pra poupança para pagar a frente ou no próximo semestre. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, vou gravar o próximo vídeo agora e é isso aí. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.